Já parou para pensar que cada pedra debaixo dos nossos pés tem uma história para contar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo para decifrar essa história, para entender do que é feita a base do nosso mundo. Pois é, essa é uma pergunta que a gente não se faz todo dia, né? Mas a resposta, a resposta leva a gente para uma jornada incrível sobre a fundação do nosso planeta. Uma história que está literalmente escrita em pedra. Bom, para começar essa exploração, vamos partir do lugar que a gente conhece bem, a superfície. É aqui o palco onde toda a vida se desenrola e onde a nossa aventura geológica começa. Essa aqui é a nossa casa. Essa camada fininha onde a gente anda, constrói cidades, planta e de onde a gente tira tudo o que precisa para viver. E ela é feita basicamente de quê? De solo, de minerais e, claro, o nosso assunto principal de hoje, as rochas. E olha, essas rochas não são todas um bolo só não. Para conseguir entender a história delas, os geólogos criaram uma classificação, dividindo tudo em 3 grandes famílias. E cada uma delas tem um jeito de nascer, uma origem única e, olha, fascinante. Então, a nossa primeira parada nessa viagem vai ser lá no fundo, bem nas profundezas da Terra. É lá que um calor absurdo dá origem à primeira grande família de rochas. Bem lá no interior do nosso planeta, a gente encontra o magma. Pensa nele como, sei lá, a matéria-prima de tudo. É tipo uma sopa super quente de rocha derretida, a verdadeira fonte de energia do planeta. E aqui tem um detalhe importante que às vezes confunde. A diferença entre magma e lava. É bem simples, na verdade, é só uma questão de endereço. Enquanto essa rocha derretida está lá embaixo da superfície, a gente chama de magma. A partir do momento que ela sobe e sai, tipo num vulcão, aí o nome muda para lava. Simples assim. O processo de formação, então, é bem direto. Aquele magma quente, seja lá no fundo da Terra ou já como lava aqui na superfície, começa a esfriar e conforme ele esfria, ele vai endurecendo, se cristalizando e pronto, vira uma rocha sólida, que a gente chama de rocha magmática. E os exemplos mais conhecidos? Bom, a gente tem o basalto, aquela rocha mais escura, bem densa, que forma a maior parte do chão dos nossos oceanos. E tem também o granito, sabe? Aquele cheio de cristalzinhos brilhantes que a gente vê em bancadas e que forma as maiores montanhas do mundo. Eles são, literalmente, a fundação, os alicerces do nosso planeta. Ok, então, a gente saiu lá do fogo, do interior da Terra. Agora, vamos voltar para a superfície, porque é aqui que o tempo, o vento e a água viram os grandes arquitetos da nossa segunda família de rochas. O ingrediente principal aqui são os sedimentos. Imagina eles como se fossem a poeira do planeta. São pedacinhos de outras rochas, grãos de areia, conchinhas, até restos de plantas e animais. Tudo isso vai sendo carregado pelo vento, pela chuva, pelos rios. E a formação dessas rochas é um exercício de paciência, sabe? É um processo que leva milhões de anos. É como se fosse uma lasanha. Camada sobre camada desses sedimentos vai se depositando uma em cima da outra, geralmente no fundo de rios ou oceanos. O peso de tudo que está em cima vai espremendo as camadas de baixo, compactando tudo até que vira pedra. Uma rocha novinha em folha. Por exemplo, o arenito, que é basicamente a areia que virou pedra, forma aquelas paisagens de deserto incríveis, sabe? E o calcário, esse é fantástico. Ele é feito de esqueletos de incontáveis criaturinhas marinhas que viveram há milhões de anos. E foi com calcário que construíram as grandes pirâmides do Egito. Pensa que doido, uma conexão direta da história da vida com a história da humanidade. E é no meio dessas camadas que a gente encontra uma coisa simplesmente extraordinária: os fósseis. São os restos ou as marcas da vida antiga, ossos, pegadas, folhas, que ficaram ali, perfeitamente preservados por milhões e milhões de anos. Tem uma frase que eu acho que captura a essência disso perfeitamente. Os fósseis são os verdadeiros contadores de histórias da Terra antiga. É isso. Cada fóssil é uma janelinha para um mundo que não existe mais. Uma verdadeira cápsula do tempo. E agora, para fechar nossa jornada pelas famílias de rochas, a gente chega na parte da transformação. É aqui que rochas que já existem são forçadas a mudar completamente, a passar por uma verdadeira metamorfose. Exato. O ponto-chave aqui é que as rochas metamórficas não nascem do zero. Elas são, na verdade, rochas que já existiam, magmáticas ou sedimentais, que foram, digamos, recicladas pelas forças poderosas do planeta. Tenta imaginar isso. Uma rocha qualquer sendo empurrada para quilômetros de profundidade.
Lá embaixo, a pressão é tão absurda e o calor é tão intenso que, sem chegar a derreter, os minerais dela começam a se reorganizar, a se recristalizar. A rocha inteira se transforma em algo completamente novo, geralmente muito mais duro e resistente. É nesse processo que aquele calcário que a gente já falou se transforma no mármore nobre que o Michelangelo usou para fazer suas esculturas. Ou que uma lama endurecida, o argilito, vira a ardósia, aquela que a gente usa em telhados e pisos. Cada rocha metamórfica é a prova viva de uma transformação geológica, assim, épica. Ufa, que jornada, hein? A gente foi do calor infernal do centro da Terra, passou pelas camadas de sedimentos na superfície e ainda viu uma transformação completa. Agora, para fechar, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Então, para resumir tudo, de um lado, as magmáticas, que nascem do fogo, do resfriamento do magma, como o basalto e o granito. Depois, as sedimentares, que são como as páginas de um livro, formadas pela compactação de sedimentos, como o arenito e o calcário. E por fim, as metamórficas, as rochas transformadas pelo calor e pela pressão, como o mármore e a ardósia. São 3 histórias de formação bem diferentes que criam toda essa diversidade incrível que a gente pisa em cima todo dia. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? Da próxima vez que alguém olhar para uma montanha, um penhasco, ou até para uma pedrinha qualquer na calçada, vale a pena lembrar. Ela tem uma história para contar. Uma história de fogo, de tempo ou de uma grande transformação. Fica a pergunta: que outras histórias será que as rochas ao nosso redor ainda guardam?